Sobreviver a um apocalipse zumbi é fácil para quem está preparado, mas os zumbis não são a única ameaça que você deveria se preocupar. Se você quer realmente ser um especialista no fim do mundo, é preciso saber de todas as ameaças que nos atormentam à noite. Seja muito bem-vindo à nova temporada do Especialistas em Apocalipse. Meu nome é Michel Arouca e é uma honra estar de volta. Dessa vez, a gente vai muito além dos mortos-vivos e para isso, eu conto com a parceria de outro especialista em apocalipse. Muito bem-vindo, Arthur Eloy! Olá, senhoras e senhores. É um prazer gigantesco estar de volta aqui no Especialistas e eu tô muito feliz que, Michel, zumbis foram só o começo. Olha, eu quero ver, Arthurzinho, eu quero ver pra onde vamos nessa temporada. Ah, e falando em parceiros, o Especialistas em Apocalipse é uma parceria entre AMC e Sky. Com o Sky, você e sua família têm o melhor da programação. Sky, a gente se diverte junto. Michel, você quer ter uma noção, uma palhinha do que a gente vai ver nessa temporada? Manda, Arthurzinho, qual é a boa? Meu querido, nessa temporada a gente vai encarar toda uma nova dimensão de horrores. A gente vai falar de apocalipse nuclear, a gente vai falar de catástrofe natural, a gente vai falar de sociedades pós-apocalípticas, a gente vai falar de alienígenas. Então, cara, o mundo ele pode acabar de muitas e muitas formas e nós, os especialistas em apocalipse, tá aqui pra te guiar por todas elas. E se essa é a sua primeira vez aqui no Especialistas em Apocalipse, muito bem-vindos. Na temporada passada, a gente focou muito nos zumbis, né, Arthur? A gente falou extensamente de toda a história dos zumbis, até de como eles surgiram de lenda urbana, até eles se tornarem aí um dos maiores monstros de Hollywood, dos games e muito mais. Mas, Michel, me diz, como que a gente faz pra superar zumbis? Pra voltarmos com chave de ouro, Arthurzinho, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre as criaturas que ajudaram a construir o horror nos livros, nos cinemas, nas séries e que já atormentavam os nossos pesadelos séculos antes disso tudo. Os monstros da noite. Michel, eu já até consigo visualizar aquele monstro assim de capa preta, aquela capa exótica, sabe? Com as presas bem afiadas e louco pra sair mordendo o pescoço. Obviamente a gente vai falar dos vampiros, esses monstros aí que a gente já imagina coletivamente há tantos séculos. Falando em tantos séculos assim, você sabia que assim como os zumbis, os vampiros eles também surgiram de lendas urbanas? Inclusive, eu quero fazer uma pergunta aqui pra nossa audiência. Vocês curtem obras de vampiros? Comenta aqui com a gente quer saber se vocês também são fãs, porque Arthurzinho e eu adoramos um monstrão de capa preta, um monstrão das presas afiadas. Seja no cinema, seja nos games, assim, eu adoro história de vampiro. Eu queria conhecer mais. Vou usar, assim, esse episódio como um incentivo pra assistir cada vez mais filmes de vampiro, que é sempre uma delícia, né? Mas a gente vai voltar um pouquinho antes pra uma época, assim, pré-cinema, tá bom? Na real, né? Porque é muito louco que quando a gente tava discutindo dos zumbis, no caso a criação dos zumbis ali tá até um pouquinho próximo do cinema, você consegue ver ali um espaço curto de tempo. Mas pra gente pintar mesmo esse cenário dos vampiros, a gente precisa voltar lá pro século XVIII, e lá pro leste europeu, que, assim, convenhamos, não era exatamente o melhor lugar pra se viver no mundo. Porque tinha praga, tinha doença pra todo lado, tinha violência pra todo lado, gente morrendo, assim, pelas ruas. Era uma bagunça. E as pessoas, elas não exatamente sabiam o porquê essas coisas aconteciam, porque não existia um conhecimento científico. Quando você não tem um conhecimento científico sobre doenças, sobre pragas, e nem sobre o próprio corpo humano, o que isso acontece? Acontece que você abre espaço pra teoria de quem quiser teorizar. O sobrenatural vem na cabeça da turma. Aquele ditado, assim, do mente vazia, oficina do diabo, é basicamente isso. Sim. As histórias de vampiro, elas surgiram nesse contexto de que você tinha que explicar fenômenos que hoje a gente já entende, né, como acontecem, mas que daí surgiam essas lendas urbanas pra justificar mortes por causa de praga, ou senão, por exemplo, um caso muito estranho. Quando o corpo morre, né, quando uma pessoa morre e começa todo aquele processo de apodrecimento do corpo, demora um pouco pra sair o sangue, é uma coisa muito nojenta, não é bonitinho que nem em filme que a pessoa só cai e, tipo, vira a cabecinha de lado. Tem toda essa questão, assim, todo esse processo. Então, as pessoas enterravam e daí começavam a vir, tipo, batida no caixão. Por quê? Por que tá batendo no caixão? A pessoa tá morta? O que tá acontecendo? Então, o que tá acontecendo? Qual é a resposta pra isso? Você começa a ver, você olha assim e fala, a pessoa tá morta, mas aí você começa a ver, sei lá, um nariz sangrando, alguma coisa. Então, daí você fala, meu Deus, esse corpo está possuído, deu tudo errado. Você começa a teorizar em cima disso, os vampiros, eles surgiram exatamente nesse contexto. Que sensacional. Michel, é bastante simbólico, assim, essa escolha da gente abrir essa segunda temporada dos Especialistas em Apocalipse falando de vampiros, sendo que a nossa primeira temporada foi de zumbi, porque nessa época, ali pelo século XVIII, no leste europeu, o vampiro, ele era
praticamente um zumbi. Ele era essencialmente um zumbi, ele era um morto-vivo que saía do túmulo durante a noite e você vê assim que cada país do leste europeu tinha uma versão diferente, né? Algumas até muito loucas, assim, coisa de vampiro voador, sabe? Eu imagino que cada um vai inventando a sua, né? A galera vai trocando informação, se complementando e vai surgindo a lenda. Exatamente. Era uma loucura, assim, mas tinha um elemento em comum que ligava todas essas histórias de vampiro, por mais loucas que elas fossem, que é, todo vampiro tem sede de sangue. Esse era o padrão. Esse era o padrão. Eles saíam do túmulo com o objetivo, com a maldade na cabeça de tomar sangue. Inclusive, nós estamos muito bem protegidos de vampiros aqui no nosso cenário. Tem a água benta aqui em cima da mesa, tem até a estaca ali no fundo. Eu acho que nós vamos precisar dessa estaca em breve. Fica assistindo até o final, porque isso aqui vai ser útil. Em algum momento, eu sinto que vai ser útil. É a estaca de Chekhov, assim, basicamente. Cara, mas é muito louco, né? Porque não demorou muito pra todo esse auê vampiresco começar a ser refletido no entretenimento, né? O pessoal é esperto. Inclusive, se você pegar ali pelo século XVIII e pelo século XIX, você já tem outras obras de vampiro, você tem obras de vampiro de todo o canto da Europa, você tem obras de vampiro da Alemanha, do Reino Unido, sabe? O pessoal, ele estava atento a essas lendas urbanas e o horror já estava refletindo isso nos livros, mas... Olha, obviamente, quando a gente vai falar de vampiro, tem um nome, uma personalidade, assim, que vem na cabeça na hora e com razão, que é Bram Stoker. Ah, claro. Ele é o cara e vocês vão entender o motivo. Você acha que o Bram Stoker está para os vampiros, assim como o Romero está para os zumbis? Talvez até mais. Até mais. Talvez até mais. O que o Romero fez pros zumbis foi, obviamente, assim, revolucionário, mas o Bram Stoker, ele foi o cara que ele literalmente escreveu o livro. Faz sentido a gente ter falado também das lendas urbanas, porque o Bram Stoker, ele é o autor que escreveu Drácula. Antes disso, ele era um crítico de teatro, né? Ele é um senhorzinho irlandês ali, que adorava teatro em Londres, mas ele também tinha muito interesse por pesquisa. Ele ficou muito interessado por todas essas lendas urbanas aí do leste europeu, ele mergulhou de cabeça em entender essas versões aí distintas do vampiro de vários países diferentes. E específico, um que chamou a atenção dele é a Transilvânia. Que era onde, assim, o filho chora e a mãe não vê, sabe? Onde o bagulho era realmente louco. Não, virou referência. Virou a referência. Total. E com razão. E ele sentou, fez uma pesquisa, assim, extensa, extremamente bem pesquisado sobre todas as lendas urbanas, todos os mitos vampirescos. E isso acabou influenciando, mexendo ali umas coisinhas ali na cabeça dele. Ele falou, pô, isso rende uma história. Isso rende uma bela história. Isso rende uma bela história. E ele já tava ali meio que puxando de um estilo de escrita um pouco diferente, né? Ele não queria só, vou descrever aqui uma situação que aconteceu. Ele colocou tudo em forma de relatos, né? Os personagens dele trocavam cartas, narravam eventos bizarros uns pros outros. E daí, foi assim que em 1897... a gente teve, assim, o que mudou tudo, não só pro gênero vampiresco, mas pro terror como um todo, a publicação de Drácula. Que virou a cartilha. Virou a cartilha e, cara, isso não é nem exagero de dizer. Assim, porque você começa a ver vários elementos em Drácula que a gente repete até hoje. Talvez as pessoas, elas nem percebam. Você, meu caro amigo, você pode nunca ter assistido Drácula, qualquer uma das versões, você pode nunca ter lido Drácula, mas se eu falar, me descreve um vampiro, me descreve uma história de vampiro, você vai saber, porque virou clichê. Não, eu acredito que no cinema contemporâneo, até hoje, nas obras, nas séries, muito do que foi escrito lá atrás pelo Bram Stoker é utilizado até hoje. É uma fonte que é bebida, tomada constantemente séculos depois. E é interessante notar que a história do Bram Stoker, ele tem uma progressão que eu acho muito boa, porque ela se inspira muito em literatura gótica, né, que era vigente ali na época, principalmente, né, que ele era ali da Inglaterra e o pessoal da Inglaterra era meio trevoso, né, a galera curtia esses rolês, assim. Você vê, assim, que é uma história onde você tem um procurador, né, no caso, basicamente um agente imobiliário, né, que é o Jonathan Harker, que ele é enviado pra Transilvânia pra ajudar um magnata, né, um lord, a se localizar dentro do Reino Unido. Ele queria só se mudar ali pra Inglaterra, falou, puta, eu preciso de ajuda pra comprar uma casinha. Quando ele foi pra Transilvânia, quando ele foi explorar, acabou percebendo que esse lord é persona não grata ali na Transilvânia e que as pessoas têm meio que medo, falam, putz, não quero chegar perto ali do castelo. Ele não consegue ajuda, né? Ele não consegue transporte pra chegar no castelo. Já existe alguma história ali por trás, um temor. Além dele. Por quê? Por que vocês não querem vir até o castelo do homem? O que acontece? Exatamente. Daí, infelizmente, ele acaba descobrindo, na estadia no castelo do Conde Drácula, ele acaba descobrindo durante a noite que o Conde Drácula nada mais é do que um vampiro, que ele está sugando seu sangue e que todo o plano dele de ir pra Inglaterra, de se relocalizar, né, pro Reino Unido, é praticamente uma invasão, né? Uma invasão vampiresca. Total. É uma história que ele tem tons muito importantes até ali pra época, que eu acho que a gente consegue destrinchar até hoje, mas só pela
essência do texto, putz, é muito macabro. É muito macabro. A estadia dele no hotel, assim, é tudo de arrepiar. É a pernoite mais macabrosa da literatura, né? É o pior Airbnb do mundo, assim. Agora, tem duas coisas interessantes aqui, né? Embora o Bram Stoker seja referência, ele não foi exatamente o primeiro a ter uma obra publicada de vampiros. E outra coisa que é meio que virou uma lenda, que não é bem verdade, é que o Drácula não é exatamente inspirado no Vlad, né? O Empalador. Exatamente. Ó, se você for falar de obras que antecederam Drácula, dá pra citar algumas, como O Vampiro, do John William Polidori. Ele, inclusive, é o grande responsável por emplacar essa associação entre o vampiro como um ser da alta sociedade, né? Porque sempre que a gente pensa, né, nessa coisa do... Existe, né, todo um subgênero, né, do vampiro aristocrata, que eu acho que foi ali consagrado principalmente pela Anne Rice, do que é assim... bonitão, charmoso. Exatamente, morando assim em castelos. Tem toda essa questão aí de uma diferença de classe que vem desse livro, né? Vem do vampiro. E o Bram Stoker, ele só bebeu dessa fonte, né? Ele não exatamente definiu isso. Mas é muito engraçado essa questão do Vlad o Empalador. Pra você ter uma ideia de como essa história permanece, em 2014, a gente teve um filme chamado Drácula, a História Nunca Contada, que junta, né, a história do Drácula vampiro com o Vlad o Empalador. Esse filme é meio ruim, hein? Esse filme é bem ruim. Esse filme é Eu tentei ser generoso, mas é meio ruim. Tem vários historiadores da obra do Bram Stoker que já falam, não, na real não tem nada a ver, até porque, como eu falei, o Bram Stoker ele fez uma pesquisa gigantesca e tem tudo documentado, onde ele se inspirou, o que ele puxou. E só que é engraçado que o Bram Stoker, ele ouviu a palavra Dracul, que eu acho que é romeno, ele ouviu a palavra Dracul e ele falou, significa demônio. É isso. Então, Drácula é, tipo, meio que derivado é pra ser, tipo, ser demoníaco. Mas faz sentido. Então, daí, juntaram uma coisa com a outra, fizeram essa mistureba, mas, cara, não tem nada a ver, não é uma associação consciente pelo Bram Stoker, então é uma das coisas, assim, que perdurou. E falando em coisas que perdurou também... Estão avisados, não tem nada a ver com o Vlad, já fica com isso em mente aí. Mas falando em coisas que perduraram, você tem aí todas as criações, né, de Drácula, que se mantém até hoje como a base aí do gênero vampiresco, que dá pra gente citar, por exemplo, a forma como o vampiro se porta, né? Ah, sim. Você pode falar também da forma como você repele um vampiro, né? Porque, por exemplo, Michel, me diz, vamos lá. se você fosse enfrentar um vampiro, como você enfrentaria um vampiro? Olha, eu acho muito importante ter uma cruz, ter um alho, uma estaca e uma bala de prata. Vamos misturar tudo, por vez de Vamos misturar. Bota a bala de prata aí também. Pra garantir, eu acho justíssimo, pô. Mas essa associação, por exemplo, da cruz é algo que surgiu de Drácula também. Essa coisa da água benta, de você só matar o vampiro colocando a estaca no coração dele. Nada disso tem em lendas urbanas, propriamente, né? Nada disso veio de antes de Drácula. Foi o Bram Stoker que definiu ali. E hoje a gente juntou, já inconscientemente a gente pensa em vampiro, a gente já pensa nisso. Total. O que é uma coisa muito louca. Por isso que eu falo que talvez seja até mais forte do que o Romero, porque no caso de zumbis, a gente tem até vertentes diferentes, e o vampiro clássico, ele é muito diferente do vampiro moderno. No caso do vampiro, tipo, o Drácula foi o quê? 125 anos atrás, e a gente usa a mesma cartilha até agora. E também, né, falando dessa coisa de enfrentar o vampiro, enfrentar o monstro, tem também a figura do caçador de vampiros, né? Que tem muitas histórias que a gente tem de caçadores de vampiros, e quem definiu também a figura do matador de vampiro é o Van Helsing. Surgiu ali também em Drácula, surgiu da mente do Bram Stoker, né? Então é muito louco, que realmente a gente replica em vários formas diferentes. A gente já teve até Van Helsing matador de lobisomem. Ali o Hugh Jackman fazendo Van Helsing que mata lobisomem e vampiro. Isso tudo veio da mente do Bram Stoker. Aí eu te pergunto, Arthurzinho, por que você acha que esse tipo de história continua tão empolgante, mesmo depois de tantos anos, mesmo depois de mais de um século de história contada? Por que ainda a gente tem interesse nessa história? Eu sempre falo que o horror, ele funciona em duas camadas, né? Você tem a camada que é a mais chamativa, que é aquela coisa que te deixa arrepiado, tenso, que faz você pular de medo, que Drácula é excelente nisso, tipo, ele é um livro que, cara, se você pega ele pra ler ainda hoje, você fala, putz, assim, eu vou ler uns capítulos antes de dormir. Nossa. Você não vai conseguir deixar o livro de lado, porque ele realmente, a escrita dele é muito viciante, é muito empolgante, e outra, que ele é muito assustador. Ele é muito macabro. Ele não é tão gráfico, ele não dá susto, né, nem nada do tipo, mas a história em si, ela é macabra. E a outra que o horror, ele funciona através da metáfora. O horror, ele tá sempre refletindo alguma coisa sobre uma sociedade, principalmente no momento onde ele é feito e bem recebido. E no caso de Drácula, ele tem uma certa crítica ali que você pode falar como o medo do outro. A gente vai falar muito nessa temporada, né, sobre o horror como metáfora. Tem vários episódios aqui que vão tocar, às vezes até mais forte nesse tema, né?
Mas, por exemplo, o Drácula, ele é um livro que foi escrito num contexto do Reino Unido e ele lida com essa ideia da invasão externa ao Reino Unido, porque o Drácula, ele é um estrangeiro, né? Ele é do leste europeu, que sempre foi meio mal visto ali entre os franceses, entre os ingleses, e ele vem até o Reino Unido, ele invade o Reino Unido e ele traz a praga junto com ele. O Drácula, ele teve análises muito interessantes ali no período entre guerras sobre uma perspectiva de antissemitismo, do Drácula ser meio que uma representação, assim, judaica. Caramba. Sabe? Você tem análises muito interessantes. Então, cara, você tem um livro que em 120 anos, bom, 125 anos, né, mais de um século, não só ele ainda é aterrorizante, como ele ainda tem muita coisa pra discutir. É muito louco isso. Acho que o Bram Stoker, ele não sabia disso, que ele tava trazendo um tema que não apenas é universal, mas ele talvez seja eterno. Esse negócio do medo do outro é um negócio que vai existir até o fim da humanidade. Até o fim da humanidade. Acho que é por isso que é uma obra tão relevante. É por isso que é uma obra tão universal, que ela viaja bem em tantas línguas e no planeta inteiro. Com certeza. Porque todo mundo vai se relacionar e isso sempre vai existir. Eu não sei se isso foi genial ou se foi meio que um golpe de sorte dele, mas ele escreveu uma obra universal eterna. Tem uma coisa que dá pra dizer, assim, de muitos autores de literatura e também muita gente de terror, é que geralmente é um golpe de sorte, no sentido de que toda essa galera é muito ferrada. Bram Stoker, ele não era um cara bem de grana, assim, ele não era um cara bem de vida. Ele não era o Stephen King da época dele. Então, nem o Stephen King era o Stephen King da época dele, Também sabe? nessa. Tipo, demorou pro Stephen King virar o Stephen King. E o Bram Stoker, ele colheu um pouco dos frutos de Drácula em vida, mas antes, como eu falei, ele era crítico de teatro. Ele realmente, tipo, fazia review de peça, assim, tipo, porque, né, ele era basicamente o youtuber da época dele. Olha só, quem diria? Ele era o youtuber de cultura pop da época dele. Então, ele vivia de trocado em trocado. Então, tipo, ele vendeu Drácula pra publicação em jornal, pra publicação, assim, antes de conseguir virar um livro. Ele só sabe? queria pagar os boletos. Só queria pagar os boletos e acabou dando certo. Então, Caramba. tipo, que bom que ele viveu ali pra colher um pouco disso, né? Bom, e é claro que um sucesso desses, né, um livro que bombou tanto, não iria demorar para chegar aos cinemas. Isso não é uma coisa nova. Isso desde sempre a galera pega um livro que fez sucesso e adapta. Só que, tudo bem, né, a indústria cinematográfica, essa é outra questão, estava dando os seus primeiros passos. E já tinha gente muito esperta, né, que estava prontinho para pegar essa história, para levar tanto para os palcos como para o cinema, né? Nesse momento ali, nessa virada do século XVIII pro século XIX, o cinema ele tava começando a se consolidar Exato. ainda, só que é muito normal para uma mídia que ainda precisa se provar, puxar de outras mídias que já são consagradas. Então o cinema fazia muita adaptação de livros e muita adaptação de teatro também, né? Porque era fácil de você fazer, porque era tipo peça filmada. É. Você fazia a peça ali na sua frente, gravava e jogava no cinema. Só que tem um caso muito curioso de que a primeira adaptação de Drácula não foi Drácula que a gente conhece, né? Porque você consegue pensar ali naquela figura, assim, né, do Drácula da Universal, só que teve gente que passou a perna no Bram Stoker, que veio assim na frente, e foi na Alemanha, inclusive, que a Alemanha ali na virada do século, principalmente após a Primeira Guerra, ela teve um movimento de cinema de terror, que era basicamente uma forma da galera lidar com o trauma da guerra, com crise econômica, tipo, é aquele momento onde tá tudo ruim, é tudo uma desgraça, e o terror acaba, né, caindo ali muito bem, né, caindo que nem uma luva nesse momento. Daí veio uma galera ali, principalmente um diretor chamado F.W. Murnau, e falou, vamos fazer um filme, esse livro é ótimo e tal, só que, meu, o que são direitos autorais, né? Quem que vai se preocupar de ir atrás? Faz na safadeza Pra mesmo. que pagar royalty? Não, pra quê? Pra quê? Pra quê, né? Quem que se importa com isso? E daí eles fizeram. Ele é um filme mudo, né? Ele saiu em 1922. Ele se chama Nosferatu. Cara, eu assisti ontem de noite, né? Um dia antes dessa gravação, eu tenho ele em DVD. A primeira coisa que tem que dizer, é muito louco você assistir hoje em dia, porque as cópias dele são muito, tipo, parecem um Frankenstein, que elas estão, tipo, meio que juntando de várias fontes diferentes. Um bando de remendo, né? Um bando de remendo. E tem um motivo pra isso que a gente vai explicar. O segundo é que esse filme é um filme mudo, que até hoje ele é muito macabro. Porque ele tem um tipo de Drácula que não é o Drácula Lorde. É o monstruoso já. É um monstruoso. Aquela é um monstruoso. criatura feia, corcunda. Careca, com umas presas gigantes, assim, Orelha ele tem, tipo, pontuda. umas garras gigantescas, sabe? E só que
A direção dele também, a direção do Murnau é muito boa, porque, por exemplo, tem uma cena que ele vai atacar o Jonathan Harker no quarto, que ele não se chama Jonathan Harker, eles mudaram todos os nomes, né? Porque por mais que você vá fazer a safadeza ali de adaptar, você faz o copia, mas não faz igual. Exatamente, copia, mas não faz igual. Daí você troca ali, não vai chamar Conde Drácula, você pode chamar de Conjur Loki, sabe? O Jonathan Harker você pode chamar, tipo, de Hut, alguma coisa assim, né? Você tem, tipo, outros nomes ali até mais apropriados pra realidade alemã, né? Eles mudam a ambientação, né? Pra se passar na Alemanha. Só que as cenas onde ele é atacado pelo vampiro são horríveis, cara. Tipo, aquela criatura, ela fica parada, assim. Tipo, ele tem uma postura, ele é alto, tipo, todo esguio, assim. É horrendo, esse filme é horrendo. O Bram Stoker, nesse ponto, em 1922, ele já não estava mais vivo, né? Mas ainda assim, ele colheu alguns dos frutos, porque o livro, quando saiu em 1897, ele foi um puta de um sucesso de venda, de crítica. Ele morreu e a família dele continuou o legado. E a família dele ficou pé da vida. Ficou muito, muito irritada, tipo, e aí, como que esses caras estão fazendo uma adaptação de Drácula? Olha o Nosferatu aqui, gente, é o Drácula. Na cara dura, porque depois eles colocaram meio que ali nos créditos iniciais, tipo, inspirado por Drácula de Bram Stoker, mas isso, obviamente, essa história não colou. Então, apesar do filme ter sido moderadamente elogiado na época, a família do Bram Stoker ficou sabendo disso, entrou com o famoso processinho, o processinho veio galopando. Veio galopando e veio destrutivo, ao ponto de que o estúdio que produziu o Nosferatu teve que fechar as portas. Não deu pra pagar as contas. Daí, então, eles também ordenaram pra destruir todas as cópias do filme, que eu acho um pouco excessivo. Então, aí que entra o que eu tinha falado, de que eu tenho essa versão em DVD, que é parte de uma coletânea de vampiros do cinema, do pessoal da Versace Home Video. E a primeira coisa que aparece, assim, no começo é, isso daqui foi restaurado dessa versão aqui que tava perdida lá em Paris, dessa versão aqui que passou num cinema tal. Nossa. E, tipo, são umas 5 versões diferentes. E mesmo assim não tava completo. Então eles falaram, tipo, os cards, né, que ligam uma coisa com a outra, alguns foram perdidos pra sempre. Então eles recriaram pra remasterização, com a mesma fonte, assim, tipo, autêntico e tal. Mas, cara, virou, assim, tipo, uma mistureba gigantesca, porque eles tiveram que salvar, assim, algumas cópias escondidas, muqueadas, pra esse filme poder virar o clássico cult que ele é hoje. Sensacional. Sabe? A família do Bram Stoker, apesar de ter ficado o pé da vida, também não era louca, né? Falou, esse filme é mó bom. Sabe? Tipo, então, vamos adaptar Drácula. Se rende um filme bom desses, tipo, por que a gente não faz o nosso? Exatamente. Né? Você já teve que lidar com o advogado? Infelizmente já. Então você sabe que vai uma grana. Tristeza. E vai uma graninha, assim. Não dá pra ser... Mesmo que você está processando alguém e que você espera tirar uma grana disso, você ainda tem que pagar ali taxas e taxas e taxas, encargos atrás de encargo. Então, tipo, a família Bram Stoker ficou sem grana. E daí, no meio disso tudo, surgiu uma galera falando, e se eu levasse essa história pro teatro? O próprio Bram Stoker, ele já tinha feito uma adaptação de Drácula, que foi uma adaptação que não foi boa. Ele adaptou pro teatro onde ele trabalhava e foi, tipo, meio que uma peça de uma noite só, e, tipo, a galera não gostou e ficou meio que por isso mesmo. Ele fez a toque de caixa só porque, queria manter os direitos. Daí pediram pra levar pro teatro e, cara, é aí que a história começa a ficar interessante. Antes disso, a gente tem que lembrar que uma coisa interessante, né? Por mais que essa figura do Nosferatu não seja tão influente contra o Drácula, é muito interessante porque, cara, é normal a gente ver inúmeras inspirações, inúmeras citações de alguma forma do Nosferatu em algum filme, em alguma animação. Cara, tem A Hora do Vampiro, do Stephen King. Orlok também fez uma participação especial no episódio do Bob Esponja, cara. Por algum motivo, não sei por que ele tava lá, mas ele tava lá. Cara, é muito aleatório esse episódio, porque é um episódio, na real, um episódio de terror do Bob Esponja, que é basicamente um slasher, onde eles estão sendo atormentados no Siri Cascudo por um assassino chamado Zé do Picadinho. Incrível, cara. E daí, no final do episódio, eles descobrem, assim, tipo, não, na real, o Zé do Picadinho era só um cara que tava tentando pedir um hambúrguer, assim, de madrugada. E daí eles falam, mas quem que tá brincando com a luz? E daí, tipo, eles olham e falam, o Nosferatu. Daí então o Nosferatu, assim, tipo... É muito bom, cara. Não faz sentido. Mas é ótimo. Você pegar, por exemplo, O Que Fazemos nas Sombras, né? O filme do Taika Waititi. Ele é meio que uma carta de amor a tudo sobre vampiros, mas ele tem também ali uma versão, né, do Conjur Loki, que é o vampiro quieto ali, que vive no porão, dormindo no caixão ali. É um vampiro que ele, obviamente, ele não consegue disputar na popularidade do Drácula, mas o Conjur Loki, ele tem espacinho nos nossos corações, assim. Não, e o All We Do in the Shadows é um negócio que
que eu adoro. Tanto o Eu filme adoro. quanto a série, Não, eu adoro excelente, demais. Muito excelente, bom. excelente. Mas vamos lá, vamos voltar. Então teve o processinho destrutivo, deixou a família do Bram Stoker praticamente falida, falia um estúdio, aí surgiu a oportunidade de transformar em peça de teatro. Exatamente. Você tem ali, tipo, a viúva do Bram Stoker, né? A Florence Stoker, ela tava de saco cheio já. O Bram Stoker, ele era muito do rolê ali de teatro, né? Principalmente do Reino Unido. E tinha um amigo ali da família deles, né? Principalmente um amigo da família dela, né? Da Florence Stoker, que é o Hamilton Dean. Que ele falou, e se eu conhecia seu marido, se eu pagasse uma grana pra eu adaptar isso daqui? Ela falou, tô sem cabeça, é isso aí, preciso do dinheiro, vamos aí. Ele montou a peça em 1924 e falou, eu vou focar nessa história, na real, numa disputa entre forças do bem contra o mal. Então, tinha, obviamente, todos os elementos do Jonathan Harker, tem toda ali essa progressão. Mas ele falou, o que interessa na história é a dinâmica do Drácula com Van Helsing. E daí ele levou pros palcos de Londres, em 1924. Cara, foi um sucesso estrondoso. Estrondoso. Mas ele foi esperto, né? Porque ele trouxe essa dinâmica do antagonista versus o protagonista. Ele cria um conflito ali, que pra uma peça teatral deve ter sido realmente muito empolgante de se assistir, né? Exatamente. Cara, adaptações, elas têm que entender o meio onde elas estão trabalhando, né? O livro do Bram Stoker é excelente, porque você tá lendo ali vários relatos diferentes e você começa a ficar com medo do que tá acontecendo. Mas no teatro já tinha uma outra dinâmica e você queria ver essa coisa grandiosa. Então o Hamilton Dean, ele foi assim genial. E a peça fez tanto sucesso em Londres que daí eles falaram, vamos levar pra Broadway. Levaram pra Broadway em Nova York. Foi um sucesso gigantesco. E aí surge uma coisa muito engraçada, né? Porque tava rolando aquilo de tipo, putz, e aí? Quem que a gente vai escalar pra ser o nosso Drácula nos palcos de Nova York? Daí chega um sujeito, assim, com uma aparência um pouco estranha. Um sujeito que veio da Romênia e falou, nunca fiz um papel atuando em inglês, esse vai ser o meu papel atuando em inglês. Assumiu o papel de Drácula. Esse sujeito se chamava Bela Lugosi. Não é possível. Eu lembro dele, de outras histórias, então, que a gente fez a temporada passada. Então, é muito curioso, né? Porque nesse primeiro episódio aqui, a gente tá fazendo uma associação muito direta com zumbis, porque o Bela Lugosi, ele foi também... ele estava lá no primeiro filme de zumbi, que foi Zumbi Branco. Ele era o xamã que enfeitiçava, né, a cabeça ali da mocinha e que era o dono dos zumbis, né? Já que os zumbis nesse filme serviam um mestre. Esse mestre era ninguém menos que o Bela Lugosi. Mas a história dele com Drácula fica um pouquinho mais interessante daqui pra frente, né? Depois que Drácula virou essa peça de sucesso, faz muito sentido, porque você tem um livro que faz sucesso. O cinema falou, eu quero uma fatia desse bolo. Só falta aqui. Só falta aqui, né? Faz igual, tá ligado? Daí a Universal comprou os direitos, não fez que nem, né, a galera de Nosferatu, eles foram atrás de realmente ter uma adaptação oficial e foram atrás, inclusive, da galera da peça. Chegou no Hamilton Dean e falou, cara, faz igual, sabe? Faz isso daqui no cinema. E era um momento de transição também pro cinema, porque... até então, o cinema, ele era mudo. Nosferatu é um filme mudo. Daí, quando chegou o cinema com som, a Universal, que já tinha um certo sucesso em filmes de terror mudos, falou, agora a gente precisa, né, ter filmes de terror com som que sejam tão bons quanto. E falou, vamos nesse daqui que, cara, é sucesso garantido, mas mesmo assim tinha um certo pé atrás, porque terror no cinema não era uma coisa... ainda, sabe? Existia experimentos, né? O terror, ele sempre esteve presente no cinema. Você tem filmes, assim, de, tipo, 1800 e alguma coisa, sabe? 1900 e Guaraná com rolha, que já eram experimentos de terror ali, que já eram macabros, que já eram assustadores. Mas não era um gênero ainda, e geralmente esses filmes eram curtas, né? Então, tipo, falar, putz, fazer um filme, assim, tipo, longa-metragem de terror, eu não sei se a galera vai aparecer pra ver. Mas daí a Universal falou, vamos tentar a sorte. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. But no, this is no dream. This is Dracula, a man who lived after death, lived on human blood. E, cara, foi uma treta pra tirar esse filme do chão, porque trocaram de diretor, trocaram de roteirista, o Hamilton Dean, que tava inicialmente planejado pra dirigir, pulou fora. Mas essa é uma história que se repete até hoje, né? Não, até hoje. O que a gente ouve de problema de bastidores, né? Famoso diferenças criativas. Exatamente. Quando o diretor, o estúdio, o ator não estão de acordo com o rumo da história, é o processo de diferenças criativas e vai saindo, vai alterando. Nossa, desde sempre foi assim. Então, a história mais velha que o tempo, né? A das diferenças criativas e, no final das contas, esse desenvolvimento aí turbulento acabou dando certo. Eles contrataram um tiozinho chamado Todd Browning pra dirigir o primeiro Drácula da Universal. E daí, cara, ele fez milagre até que chegou na questão de, tipo, a mesma coisa que aconteceu no teatro se repetiu de, e aí, quem que a gente vai chamar
pra ser o Drácula. Precisamos de uma pessoa aí que eleve esse personagem, que o torne atraente, que a gente coloca no pôster lá, as pessoas vão querer ver. Exatamente, e daí eles rodaram assim Hollywood inteiro, cara. O Universal não achava ninguém pra interpretar o Drácula. Inclusive, uma coisa muito engraçada é de que uma das pessoas que foi cotadas pra viver o Drácula foi o Lon Chaney, que é outro nome, assim, da casa da Universal. Ele é a pessoa que interpretou o lobisomem, né? Ele é um dos monstros clássicos aí, né, da Universal. Só que o Lon Chaney falou, putz, passo, tô de boa. Daí, quem que tinha disponibilidade, quem que falou, putz, mano, eu tô por perto? O senhor Bela Lugosi. Ele mesmo. Tinha também, a Universal ficou, putz, não, pé atrás, não queria. O cara simplesmente dominou o papel. E eu acho muito interessante que ficou gravado na minha memória o valor do cachê dele pra fazer esse papel. Porque é um papel icônico e ele ganhou $3.500 pra interpretar o Drácula. Cara, hoje em dia já não é que nada. Que isso, cara? Hoje em dia, 3.500 não é nada. Mas talvez na época, né? Cara, a inflação não tava tão berrante como tá hoje, talvez rendesse alguma coisa. Mas me parece que ele fez meio ali na amizade. Falei, eu quero fazer, estou apaixonado pelo roteiro, vamos fazer. Quanto é que tem? Tem 3.500? Eu pego, vamos aí. No final das contas, esse foi o fator decisivo pra Universal, né? Porque, infelizmente, é tudo sobre grana. A Universal olhou assim e falou, se faz barato, é você então mesmo. Vai lá. Porque daí o risco já diminui também. Diminui. Se tiver que pagar $100 mil pro cara e o filme flopa, aí é um problema. Mas tem que pagar só 3.500 e o filme flopa, putz, aqui tá, fica elas por elas, dá certo. Exatamente, né? Dá pra se lidar, né? Dá pra se lidar. Foi aí que a gente teve Drácula chegando aos cinemas em 1931, quase uma década depois de Nosferatu, né? E muito tempo já depois da publicação do livro Drácula. E mesmo assim, Drácula foi um sucesso gigantesco, porque simplesmente as pessoas elas não estavam preparadas pra um filme de terror. Nossa, tem relatos assim de todo tipo, da galera desmaiando no cinema, o pessoal assim saindo traumatizado, tipo, meu Deus do céu, eu nunca vivi uma experiência dessas. Isso que eu ia falar, imagina a experiência. Imagina a experiência, você tá ali, é uma coisa nova, o tal do cinema, né? Vamos ver o que acontece. Eu já vi um mudo, não, mas agora tem som. É parecido com peça de teatro? Não, vamos lá ver. Aí você vê um negócio como Drácula, sabe? Isso é uma das primeiras coisas que você vê na sua vida no cinema, deve ser muito marcante. Esse filme é do Bela Lugosi. Ele saiu com dor nas costas, né? Ele carregou o filme. 100%. É muito legal, porque, tipo, o Bela Lugosi, ele é da Romênia, e daí ele trouxe o sotaque dele. Você consegue passar uma impressão dessa pessoa que é praticamente um alienígena, né? For one who has not lived even a single lifetime, you are a wise man, Van Helsing. Então, ele é uma pessoa que realmente traz essa estranheza, mas ele é fascinante, sabe? No filme você não consegue parar de olhar pra ele. E você acha que esse foi o grande motivo que fez o filme ter tanto sucesso? O Bela Lugosi? Você acha que, ou, sei lá, a questão da novidade, se fosse qualquer terror, teria bombado? Por que esse filme deu tanto certo? Por causa do Bela Lugosi. Não tem como. Né? Não tem como. O Bela Lugosi é até hoje, assim. Eu acho que ele é um filme que, se você pegar pra assistir, ele é complicado por uma questão de ritmo, mas ele não é menos fascinante porque ele tem uma coisa que, inclusive, vários atores ficaram meio, nossa, o que esse cara tá fazendo e tal, porque ele tem aquela coisa de brincar com a capa, sabe? Ele trouxe muitos trejeitos dele pro personagem que hoje em dia a gente já tem associado assim de, assim que um vampiro deve parecer. E até hoje você volta pra fonte, você assiste e fala, cara, esse filme é impressionante. E aí tem a questão, né? Qual filme é melhor? Nosferatu ou o Drácula com Bela Lugosi? Você quer o antigão raiz, mudo, ou você quer a novidade do cinema com som? Putz, é muito difícil. Isso, se pá, assim, é um dos grandes debates da humanidade. É um clássico versus um clássico? Eu acho que é o Bela Lugosi. Né? Eu acho que o Drácula do Bela Lugosi, assim, é um divisor de águas, não só para as histórias de vampiro, mas pro cinema de terror no geral. Porque quando o Drácula se tornou um sucesso de público, de crítica, de bilheteria, inclusive, uma coisa muito engraçada, as críticas da época que reclamaram do filme, elas não reclamaram no sentido de, esse filme é um lixo. Elas falavam, esse filme é assustador demais. Esse filme ele não tem o direito de ser tão apavorante. e vira um ponto atraente. Vira um ponto atraente. Tá um assustador por quê? Eu quero ver esse negócio aí, tá estranho. Que, inclusive, foram várias das críticas pro livro do Bram Stoker na época também foram isso, tipo, velho, não, esse livro é um lixo porque ele é assustador demais. Tipo, a galera não conseguia assumir, assim. Mal sabiam eles, os críticos, que era o melhor marketing possível. Exatamente. Pro terror funciona assim, gente. Muito. Mas aí, quando o Drácula foi um sucesso de bilheteria, foi um sucesso de crítica e de público, dá pra você falar, o cinema de terror, ele oficialmente surgiu ali. Da mesma forma que existiam livros de vampiro antes de Drácula, existiam filmes de terror antes de Drácula. Mas Drácula, ele bate assim e fala, é aqui que começa. Depois que Drácula fez o que fez,
O Universal falou, velho, então agora a gente vai adaptar um monte de coisa, a gente vai fazer história de terror a rodo. E, cara, foi assim que a gente teve vários clássicos, como Frankenstein, como Lobisomem, como O Homem Invisível, Monstro da Lagoa Negra. Tipo, todos esses clássicos da Universal vieram só porque Drácula provou que existia um público sedento pra ficar apavorado. E até hoje, as pessoas que estão assistindo, né, as pessoas que estão ouvindo, provam de que Drácula não tava errado. Não, eu acho muito legal que o Bela Lugosi meio também, ao mesmo tempo que ele foi muito importante pro cinema como um todo, ele é uma figura também que ajuda a conectar as duas temporadas do nosso podcast. Porque como a gente já falou dele na época dos zumbis e agora na época dos vampiros, olha a importância desse homem na nossa vida de podcaster, na história do cinema, na história do terror. Quem diria? Quem diria? E a pior parte é que o Bela Lugosi, no final das contas, ele acabou virando meio que um ícone B. Porque, como a gente falou, ele recebeu pouco, né, pra fazer Drácula. E a Universal, por outro lado, recebeu muito e fez, assim, várias continuações. Eu não lembro direito, eu acho que são, tipo, 7 continuações. Algumas delas, assim, já foram por lados extremamente questionáveis. Porque, ó, pra você, meu amigo, que já é um veterano de especialistas em apocalipse, uma coisa que a gente falou várias vezes na primeira temporada é de que a Segunda Guerra não teve filme de terror que sobreviveu. Porque não existia terror na Segunda Guerra, porque você falou, ué, por que eu vou fazer um filme assustador se o mundo real... É isso, sabe? Quando chega na Segunda Guerra, o Drácula, ele tem umas aventuras aí, tipo... Drácula conhece os 3 patetas, tá ligado? Drácula versus Abbott e Costello. Inclusive, o Bela Lugosi voltou pra esse. Ele não fez a sequência de terror, mas ele voltou e falou, ah, não, contra o Abbott e Costello eu quero. Mas o Bela Lugosi, ele virou um ícone do cinema trash. Ele, inclusive, além do Zumbi Branco, né, ele também participou do Plano 9 do Espaço Sideral, que é, assim, ó, a joia rara do cinema trash, né? A obra clássica do Ed Wood, que é considerado o pior filme já feito na história. Quem fez a sequência do Drácula não foi o John Carradine? Foi o John Carradine, que assumiu por muito tempo, mas ele é um Drácula ali que é um Drácula um pouco mais funcional. Não é tão marcante também, Não é tão né? marcante, porque, putz, assim, o Bela Lugosi, quando você compara as coisas com o Bela Lugosi, é muito difícil. Cara, é muito complicado. difícil. É uma figuraça. Listen to them. Children of the night. What music they make. Pessoalmente, eu diria que só teve uma pessoa que consegue peitar Bela Lugosi, porque quando o Drácula começou a cair em popularidade, isso é uma coisa engraçada, inclusive, né? Vampiros nunca realmente saíram de moda. Então, quando passou ali aquele surto, que foi os filmes de Segunda Guerra, depois que terminou a Segunda Guerra, na década de 50, os americanos já estavam meio tipo, putz, não quero mais fazer filme de monstro, vamos começar a fazer filme de invasão alienígena. Que, né, era mais relevante ali, fique de olho nos especialistas, que a gente vai explicar isso certinho. Vai ter o link. Mas daí chegou, assim, os britânicos, nos anos 50, falaram, pô, deixa com a gente, então, já que vocês não querem mais, a gente quer brincar com isso daqui. E tem um estúdio que ele é muito proeminente na Inglaterra, que é a Hammer Films. A Hammer Films, ela é popularmente conhecida como a Universal britânica, porque eles também fizeram uma rodada ali de filmes de monstros, só que, cara, os filmes de monstros da Hammer, eles são, assim, loucura. Eles são loucura, porque eles falam, velho, filme de terror tem que ser colorido, tem que ser sangrento e violento e tem que ter sexo. E os filmes do Drácula, eles se enquadram nessa lógica que, inclusive, eles resgatam um pouco algo que é presente no gênero de vampiros há muito tempo, que é meio que um comentário sobre sexualidade. Como eu falei, né, um dos motivos pelo qual a gente fala de Drácula até hoje é porque ele é um livro que dá pra você interpretar muita coisa. E muita gente interpreta também meio que uma relação ali homoafetiva entre o Drácula e o Jonathan Harker. E isso foi explorado por várias outras obras. A gente tem, por exemplo, agora sendo publicado no Brasil o livro de Carmila, que é uma vampira lésbica. E a Hammer falou, pô, o filme do Bela Lugosi, maneiro, muito bom, clássico, não tem sexo. Tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando, vamos botar. E daí eles chamaram o homem Christopher Lee. Dracula, Prince of Darkness, King of the Vampires. Hoje em dia você deve conhecer o nome Christopher Lee como o Conde Dooku de Star Wars. Saruman, Senhor dos Anéis, né? Infelizmente já não está mais entre nós, mas ele é uma pessoa que marcou várias gerações, mas a figura do Christopher Lee começou na Hammer. Impossível você desassociar do Drácula, porque o Drácula dele é tenso. O Drácula dele é muito tenso. Uma coisa que eu acho muito engraçada do Drácula, do Christopher Lee, que ele estrelou em O Vampiro da Noite, eu acho que é de 53, que o Stephen King, ele tem um livro que ele narra a história do gênero de terror, e ele fala que o Vampiro do Christopher Lee,
ele é um ponto de virada muito importante que ele fala. Eu acho que nesse momento, muitas das mulheres que assistiam o filme perceberam que talvez elas não queriam fugir do Drácula. Mas elas queriam que o Drácula desse uma mordidinha no pescoço. E é um Drácula galã, assim, é um Drácula verdadeiramente galã, mas também é um Drácula meio monstruoso, no sentido de que sempre que você pensa no vampiro com as presas, assim, mostrando ensanguentadas, isso já é por causa do Vampiro da Noite. O mito vampiresco, ele vai crescendo, juntando, né, todas essas versões, e essa questão do vampiro mais sensual, por exemplo, cara, é a base de tudo que a Anne Rice fez. Essa sensualidade é o que marca todas as crônicas vampirescas, mas... Não, o Lestat é um menino sedento. É um menino sedento. Um menino sedento. Mas acho que a gente pode segurar um pouquinho pra falar de Anne Rice, que acho que mais pra frente a gente vai ter bastante pra falar da Anne Rice. Eu acho que ela merece um especial. Ela merece especial, né? Especial. Nossa rainha dos possuídos, rainha dos condenados. Fica aí o Vem Aí, né? Fiquem de olho nessa temporada de especialistas em apocalipse. Agora, tem um momento interessante aí, numa década interessante, são os anos 80, né? Que inclusive foi uma década que não só comprovou os vampiros como imortais da cultura pop, mas aí eles começaram a aparecer de uma forma diferente. Eles não estavam mais tão antiquados, né? Agora existe aquela tendência do vampiro descoladão, do vampiro cool, e começam a surgir aí alguns filmes novos. Um do meu coração dessa época são Os Garotos Perdidos. Eu amo. Eu acho que é o meu filme favorito de vampiro, assim, de da todos. vida. Da vida. Esse é um assunto importante. Qual é o filme favorito de vampiro da vida? O seu é o Lost Boys? Garotos Perdidos. Eu fico entre Garotos Perdidos e o Entrevista com o Vampiro. Pô, também excelente escolha. Excelente escolha. A gente quer saber de vocês. Vamos lá, essa é uma pergunta que precisa se comprometer. Então. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, qual é o seu filme favorito de vampiro? Já demos os nossos aqui e queremos saber a opinião da galera. Mas por que rolou essa tendência oitentista do vampiro mais descoladão, com óculos escuros, ali surfistão, sabe? Cara, porque o horror é cíclico, né? A ferramenta de sobrevivência do gênero de terror é que ele sabe se adaptar pra sociedade onde ele tá sendo feito. Você tem vários gêneros que não conseguem se adaptar, por exemplo. É por isso que a gente não tem mais filmes de faroeste. Putz. Assim, são poucos. Porque faroeste, ele é muito específico do momento onde ele tava sendo produzido pro público que ele tava sendo produzido. O terror, quando ele percebe que ele tá começando a ficar pra trás, ele dá ali um boom e começa a refletir outros medos da sociedade. Então, por exemplo, você pega o vampiro descolado, ele é o vampiro que ele não mora mais no castelo no meio da Transilvânia. Que você fala, pô, nunca vou pra Transilvânia, tanto faz. Mas aí quando o vampiro é o seu vizinho. Ou pior, e quando o vampiro é um jovem, sabe? Você não entende, você não compreende o fenômeno jovem, você não sabe o que eles são. E tem até uma associação, inclusive, que isso já vem desde Drácula, que é essa questão da forma como o vampiro passa, né, o gene vampiresco, né, o vírus vampiresco, é meio associado também com uma coisa ali, tipo de DST. Então daí você tem também esse temor aí dos jovens, né, do vírus se espalhando entre os jovens. Sim. Mas ele também é super divertido, né, porque nos anos 80 os filmes de vampiros são muito divertidos. Os Garotos Perdidos, ele é um surto de filme. Eu gosto muito do Joel Schumacher, né, o diretor. Eu acho que ele era um diretor que ele sabia quando surtar, e Lost Boys, cara. Ele fez Batman surtado, que eu adoro também. Mas Garotos Perdidos é um filme, assim, que no primeiro momento, assim, eu te juro, no momento que você dá play, você fala, não tem como esse filme não ser incrível. Quando ele já começa, assim, tipo, passando pelo parque, Cry Little Sister, assim, torando de fundo. Ou se não, na primeira cena que tem o cara de saxofone, assim, tocando todo besuntado em óleo. E o Kiefer Sutherland, novinho, assim, é o vampiro de jaqueta de couro. Você fala, não tem como esse filme ser ruim. E eu só queria deixar uma pequena curiosidade. Quando a gente está gravando aqui os especialistas, nosso queridíssimo Bruno, ele virou pra mim e perguntou, quem que teria coragem de peitar a fórmula do Bram Stoker, né? Que tá aí por um século porque ninguém mexeu. O diretor levantou o questionamento aqui no começo. Levantou o questionamento. Os anos 80 eles tiveram a coragem de peitar, porque Os Garotos Perdidos, ou se você pegar, por exemplo, Fright Night, que eu acho que é A Hora do Espanto, em português, o que o Pânico fez pro slasher, esses filmes fizeram pra filmes de vampiro. Uma coisa mais pop. E você começa a questionar os clichês dentro do filme. Então, por exemplo, os meninos do Lost Boys, eles começam a caçar os vampiros. Eles sabem da existência e é tipo umas criancinhas. É tipo o Corey Feldman, que é tipo um astro, assim, definitivo dos anos 80. Ele fala, não, é isso, vamos ver se esses caras são vampiro mesmo. Então, eles fazem um jantar, porque, tipo, um dos caras que eles suspeitam que é vampiro tá ficando com a mãe dele. Então ele faz um jantar e fala, mas e aí, esse prato tá bom, você tá gostando? Não quer botar um pouco de alho? Toma aí. Começa a encher a comida dele. Daí o cara come e fala, tá bom, tá saboroso. Então fala,
Vamos tirar uma foto, todo mundo junto, pra ver se aparece reflexo? Então, tipo, já nos anos 80, uma parte da modernização é você desconstruir o gênero. Isso vale até hoje. Por exemplo, você pegar, tipo, o que Deadpool fez pros filmes de herói. E se você também tira sarro, é uma forma de também não ter tanta cobrança. Exato, É exato. só zoeira, eu tô É só de zoeira. brinks. Aham. É. Ele abraça um pouco a comédia pra falar, isso daqui que antes te dava medo, hoje a gente pode rir. E daí depois vem outra coisa que dá medo, e daí a gente volta a ficar tenso, né? Mas eu gosto muito da associação do Vampiro Jovem, porque ela seguiu pros anos 90 e pro comecinho dos anos 2000, e é uma época que é um pouquinho mais edgy, né? Um pouquinho mais ousada. E o vampiro dos anos 90, ele era basicamente a cultura clubber, né? Que é o vampiro cheio de roupa de couro, assim, a criatura da noite, sabe? As na raves, rave. assim. Tipo, uma cena que todo mundo lembra é a rave dos vampiros no Blade. Total. Né? Uma cena, assim, marcante pra caramba e que mostra que os anos 80, eles criaram uma outra vertente de vampiro, que é esse vampiro descolado, e que ela coexistiu, sabe? Nos anos 90 saiu também Entrevista com o Vampiro, que é o filme que você citou como seu, possivelmente seu favorito. Ele é um filme de vampiro aristocrata, e ele saiu nos anos 90 coexistindo ali com o vampiro descolado, e nem por isso as pessoas falaram, não, isso aqui não é vampiro de verdade. Não, foi 2 sucessos. Foram Blade 2 sucessos. e Entrevista com o Vampiro. E mais de um século depois ainda tem obra de vampiro sendo feita. Tipo, só esses anos mesmo a gente teve Nosferatu, a adaptação da obra do Joe Hill, né? O filho de Stephen King. Zachary né? Quinto. Com o Zachary Quinto como vampiro, que chegou aqui pelas telas do AMC Brasil, que também já é uma história modernizada do Nosferatu. Então, Muito. você vê que tem aí, tipo, um interesse muito grande em você resgatar esses clássicos, seja pela perspectiva clássica, né, de vamos fazer o vampirão capa longa, capa preta, trevoso, louco, ou vamos fazer um vampiro mais descolado, mais moderno, ou se não, vamos fazer um vampiro monstruoso. Tipo The Strain, do Guillermo del Toro, que é o vampiro grotesco, assim, um vampiro que quase não é uma pessoa. Cara, e o The Strain é muito interessante, que eu lembro quando eu li o primeiro livro, eu falei, sabe o que eu acho que isso aqui era? Eu acho que isso aqui era um roteiro de filme que não foi aprovado e eles transformaram em livro. Aham, total. Ele tem uma cadência de filme, assim, com atos. Então, isso é normal nos livros. Mas eu senti que nesse em especial, eu falei, isso aqui tá pronto pra ser um filme. É marcadinho. Marcadinho. Teve a série, obviamente, né? Mas eu senti que aquilo era pra ser um filme, sabe? E eu acho que até hoje a gente vive um momento muito, muito legal pra história de vampiro. A gente vai ter outra adaptação de Entrevista com o Vampiro, que já tá em desenvolvimento há muito tempo, que eu tô muito animado, eu acho que vai ser excelente. Vai chegar aqui pelo AMC Plus. AMC Plus, Interview with the Vampire, uma nova série que eu estou, assim, babando, cara. Babando. E esse é um projeto que você falou, ele já tá, assim, pra sair do papel há muitos anos. Há muitos E anos. finalmente vem aí. A própria Universal, ela tá num momento onde ela tá tentando trazer de volta os monstros da Universal. A gente teve um filme excelente do Homem Invisível já. A gente teve aquele ruim da Múmia com Tom Cruise. A gente não fala sobre isso. não sei do que você tá falando. O filme do Drácula que a Universal tava desenvolvendo, novo, ia ser dirigido pela Karin Kusama, que é uma diretora que eu acho fenomenal, que ela merece uma segunda chance, que ela dirigiu Garota Infernal, que eu acho um filme maravilhoso. Ela dirigiu The Invitation, que também é um filme que atormenta muita gente até hoje. Ela fez o piloto de Yellow Jackets. Sim, também. nossa, adoro Yellow Jackets. Não, Yellow Jackets é incrível e a Karin Kusama tava ali, tipo, pra ajudar o negócio a andar. E ela fazia um filme do Drácula, que inclusive tinha rumores de que o Drácula ia ser o Sebastian Stan. Imagina isso. Maravilhoso, mas falando em ótimos atores que vão interpretar o Drácula no futuro, o filme que eu estou mais animado pra ver se chama Renfield, que o Drácula vai ser interpretado por ninguém menos que o homem, Nicolas Cage. Não tem como não ficar empolgado. Não tem como não desse. ficar empolgado. Imagina as caras e bocas do Drácula. Maravilhoso. O Nicolas Cage agora, ele tá numa fase de fazer terror. Ele fez 2 filmes ótimos, com A Cor Caiu do Espaço, com Mandy. Pig. Então, Pig, putz, cara, assim, tipo... Então, Nicolas Cage de Drácula é tudo que eu quero ver. Então, Quero. é maravilhoso de que a gente... Eu acho que o Bram Stoker, ele não pensava isso. Ele não pensava quando ele tava escrevendo a história dele. Ele não esperava que, cara, 1 século e meio depois, a gente já tá aqui ainda surtando pra ver mais adaptações de Drácula, sabe? É literalmente Inacreditável. a história atemporal. Meu querido Arthur Eloy, que delícia, isso é uma masterclass de terror. Muito obrigado pra você que está aqui com a gente assistindo, ouvindo. Começamos essa segunda temporada com o pé na porta e, como o nosso tema é enorme, né, assim como várias outras dessas temporadas, a gente vai estrear um novo quadro aqui no Especialistas em Apocalipse. Pra você que ficou interessado em curtir alguma obra relacionada a esse episódio, nesse espaço a gente vai dar dicas de filmes, séries, livros, HQs, games, para continuar desgraçando a sua mente. Essas são as nossas maldicas da semana. Pois é, Michel, acho que tem muita coisa pra recomendar. A gente já citou várias obras nesse episódio, mas eu vou deixar primeiro um Vem Aí, de
a gente vai fazer um episódio da Anne Rice, então, Sim. assim, vá atrás de ler as Crônicas Vampirescas. Essa, assim, é a minha primeira recomendação. E aproveita agora, recentemente estreou O Telefone Preto no cinema, que não é um filme de vampiro, mas que ele é baseado num conto do Joe Hill. É o filho de Stephen King, então aproveita aí, se você estiver ali numa pegada meio de ler coisas do Joe Hill, vá atrás, lê Nosferatu. Mas a minha dica aqui do coração, eu queria trazer um filme que ele é um filme um pouco obscuro, mas que desde que eu assisti eu não fui mais o mesmo. Que se você quer ver um filme de vampiro recente, que ele vai desgraçar a sua cabeça, assista Bliss, que ele é um filme americano, de um diretor chamado Joe Begos. Ele é pesado, não assista com seus pais na sala, ele é um filme assim de sangue voando pra todo lado, de droga, de desgraça pesada. Boa dica. Maravilhoso, maravilhoso. Ó, então entrando na onda do que você falou de meio que como aquecimento, né? Você falou, gente, vá atrás da obra de Anne Rice, se prepare para se apaixonar pelo Lestat. E se você ainda não viu o filme Entrevista com o Vampiro, eu acho que é um excelente aquecimento para a série Interview with the Vampire, que chega ao Brasil pelo AMC+. Esse é um projeto que eu estou muito empolgado. Então vamos junto aqui fazer um esquenta, vamos assistir, vamos ler os livros, vamos ficar familiarizado com a obra da Anne Rice para essa série, porque olha, meu coração já está quentinho, pronto para ser devorado por Lestat, Interview with the Vampire, da série do AMC+. Pô, animadíssimo. Eu vou aproveitar a deixa, eu vou ler, eu vou tomar essa vergonha Vamos. na cara, assim, eu já busquei na minha biblioteca mais perto de casa, eu de fato busquei na biblioteca mais perto de casa, tô com o livro lá emprestado, assim, por um mês, e é o tempo certinho pra eu ler, então você vai ver, assim, que no nosso episódio de Anne Rice, assim, eu já vou estar completamente dominado pela rainha dos condenados. E você, caro sobrevivente, tem alguma dica para compartilhar com os outros especialistas? Vá agora mesmo na sua rede social favorita, use a hashtag especialistasAMC e compartilhe conosco a sua obra vampirística favorita. O Especialistas em Apocalipse fica por aqui. Na próxima semana, no próximo episódio, a gente continua explorando os monstros que ameaçam o fim do mundo. E dessa vez vamos falar de quando o apocalipse vem do espaço sideral. Tô empolgado com esse, Arthurzinho. Tô bem animado, Vai cara. ser Tô muito bem bom. animado. Os filmes, pelo menos, que a gente separou pra conversar, cara, Olha, só coisa fina. ó, pra ficar por dentro de tudo sobre vampiros, apocalipse, zumbis e tudo relacionado ao horror, é só seguir o AMC Brasil e a Sky Brasil nas redes sociais. Até a próxima. Tchau.